Olá, gente, tudo bem com vocês? A gente tá vendo aí o que está acontecendo, né? Uma crise no PSL, áudios vazados. Bom, tudo isso indica claramente uma coisa que a gente já vem esperando há muito tempo, que é a queda de Bolsonaro. Desde que o Bolsonaro ganhou, as pessoas já falam nisso, né? E é uma coisa que realmente, assim, é totalmente esperada, né? Eu acho que o inesperado seria que o Bolsonaro chegasse até o fim do governo. Então a queda do Bolsonaro ela já vem sendo anunciada assim de uma forma bem contundente já há bastante tempo, né? Só não sabiam precisar exatamente quando, mas no fundo acho que todo mundo sabia que o Bolsonaro ia cair. Bom, gente, mas eu quero fazer algumas reflexões a respeito disso. A questão é: a queda de Bolsonaro é o bastante? E a resposta é óbvia para mim que não, né? E o objetivo desse vídeo é meio que falar um pouco sobre isso, explicar um pouco sobre isso também. O, a gente viu que a direita, principalmente, né, ela se iludiu muito. Não vou dizer que se iludiu, né, ou não. Algumas pessoas se iludiram, outras realmente queriam esse projeto de governo que a gente teve depois do golpe. Mas houve uma ilusão de parte das pessoas em relação à queda da Dilma, né? Muita gente dizia que após a Dilma sair do poder, tudo iria ficar maravilhoso, né? É claro que as pessoas que diziam isso eram pessoas antipetistas, principalmente aquela classe média e tal. Mas hoje, quem está se iludindo um pouco é a galera mais voltada para a esquerda. No sentido dessa ilusão de que a queda do Bolsonaro é uma coisa boa e tal. Mas é uma coisa questionável isso. Bom, não que a queda do Bolsonaro seja uma coisa ruim, né? Não vou dizer isso. É uma queda boa, né? Relativamente boa. Porém, está longe de ser o bastante isso, né? A gente precisa entender uma coisa: a gente está num estado de exceção. Não estamos numa democracia. Então, o que acontece, gente? Não interessa muito quem está lá no poder. O Bolsonaro, ele, ele vem sendo usado por essa classe dominante e ele vem fazendo tudo o que eles querem, né? Vem fazendo tudo o que eles querem. E por que ele vai cair, né? Ele é usado como um bode expiatório. Ou seja, ele faz tudo que esses grupos querem, mas esses grupos o derrubam para poder não se vincularem a ele e poderem permanecer no poder, colocando alguém que vai permanecer com basicamente o mesmo projeto, né? Então, o grande objetivo é fazer com que não haja, por parte ali da esquerda mais radical, uma organização em prol de uma revolução, por exemplo, né? E isso mostra pra gente como a coisa tá complicada mesmo, gente. Então não importa se você é pró-democracia ou não, você tem que entender que a gente não está numa democracia. E eu estou falando aqui democracia, né? O modelo de democracia que a gente já tinha antes do golpe. Que não era ótimo, não era perfeito, mas a gente pode dizer que de alguma forma existia uma democracia, né? Algum tipo de democracia. Frágil, cheio de problemas, mas existia, né? Mas existia. Hoje a gente já não pode mais dizer isso, né? Hoje o governo que a gente tem é um governo que não se preocupa minimamente com o país, minimamente com a população brasileira. A gente vê aí a, como a desigualdade no país disparou nesses últimos anos, a gente vê aí as privatizações, a entrega da nossa riqueza, e tudo isso faz parte de um projeto de poder que não é só do Bolsonaro, né? Então, assim, a direita ela está usando o Bolsonaro como bode expiatório, ela vai ajudar a derrubar ele, mas ela vai permanecer lá. Então, esse é o problema, né? A gente não pode achar que o problema é o Bolsonaro, né? É bom que ele caia, eu acho que é uma vitória, sim, mas não é tanto quanto as pessoas acham que é, né? Eu não gosto muito dessa personificação do mal, vamos dizer assim,
do que é errado, do que é ruim. Isso é uma visão muito superficial e muito infantil da política. Muito infantil, gente. Não são esses atores que. Então, o personagem. O Bolsonaro representa um certo tipo de neoconservadorismo extremo, né? Que não vai morrer com o Bolsonaro saindo, ele vai permanecer, como eu expliquei no outro vídeo, né? Talvez ele se enfraqueça ou não, né? Mas existem outras alas da direita que vêm crescendo, existem alas que se dizem esquerda, que também não são uma alternativa muito boa, que também estão crescendo. Enfim, a gente vai para provavelmente para um pleito eleitoral, né, nas próximas eleições aí com candidatos que representam basicamente, de alguma forma, a mesma coisa, né? Então, assim, é complicado, gente. É uma situação muito complicada. Eu temo, assim, que realmente a coisa permaneça. Porque não tem como, gente. A luta tem que ser contra o golpe. A luta tem que ser contra isso. Se não for contra isso, não adianta. A gente vai ficar remando contra a maré, sabe? Porque estruturalmente a coisa não vai mudar. Então é isso, gente. Isso aqui é só um resumo para você poder entender que não, essa derrota do Bolsonaro, essa queda do Bolsonaro, você pode até comemorar isso. Pode até ser uma coisa boa, porque muita gente se iludiu muito com o bolsonarismo, com o Bolsonaro, achar que ela é a solução, mas colocar isso como exemplo de que a gente não deve ficar criando expectativas exageradas em torno de uma figura política. Isso praticamente independe de qual posição ela é. Que a coisa ela tem que ser modificada na sua base e tem que ser atacada a estrutura que a gente vive e não simplesmente algumas pessoas, alguns políticos, algumas organizações que muitas vezes nem tem tanto poder assim quanto as pessoas julgam ter. Então é isso, essa é a reflexão que eu quero fazer nesse vídeo. Obrigado a todos e até mais.